Eu poderia passar horas falando sobre live coding. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal Nomad Codemist, onde eu falo sobre as minhas experiências como programadora e viajante. Hoje eu vou falar sobre a minha mais nova paixão, live coding. Para quem não sabe, live coding é quando você senta na frente de uma câmera, na frente de um computador e você faz um projeto ou estuda alguma coisa relacionada a código para outras pessoas te assistirem. E ao contrário do que você pode estar pensando, isso não é algo só para quem já tem 500 anos de experiência com programação. Eu comecei a minha experiência com live coding porque eu estava me sentindo insegura com o código que eu estava escrevendo e eu não sabia se o que eu estava escrevendo estava de acordo com o que os programadores de verdade escreviam. Então eu comecei a pensar no conceito de fazer lives codando, mais para uma prova de conceito, para saber se o que eu estava escrevendo estava fazendo sentido para as pessoas que já codavam há mais tempo, ou se eu estava tirando conceitos da minha cabeça e escrevendo um código nada a ver, que não é algo que seria usual. Recentemente eu descobri a Twitch e o maravilhoso mundo dos live coders. Pouco tempo depois que eu descobri, eu já comecei a fazer minhas próprias lives, que era algo que eu queria fazer há algum tempo e nunca mais eu parei. Na semana passada, no dia depois que eu liberei o primeiro vídeo do canal, aqui no YouTube, lá no Twitch, eu cheguei aos 1000 seguidores. Isso foi assim, surreal. Algo que eu realmente não estava esperando e eu ainda não fiz 2 meses de canal. Tá, mas por que live coding é tão bom e por que eu tô dedicando um vídeo inteiro a falar sobre isso? Eu vou apresentar agora os motivos que me levam a amar live coding de coração. Aí um bannerzinho, motivo. Motivo número 1, interação com pessoas de diferentes backgrounds. Quando você está desenvolvendo o seu projeto e tem pessoas com estudos diferentes do seu, com backgrounds diferentes, de linguagens diferentes, assistindo aquilo que você está fazendo, elas podem te dar insights muito valiosos a respeito do que você está produzindo. Coisas que você não teria pensado sozinha ou teria levado muito tempo para descobrir. Inclusive, elas podem te dar várias dicas de coisas que elas aprenderam ao longo do tempo. Então você tá tendo aquele conhecimento destilado e entregue para você ali na live. Lá pode ter pessoas acompanhando a sua live que estão super dispostas a te ajudar. E isso me linka com o motivo número 2. Motivo número 2, ajuda imediata com a maioria das suas dúvidas. Como eu já falei antes, vai ter pessoas ali assistindo a sua live de diferentes backgrounds, de diferentes níveis. Então, se você estiver embananado com um problema ou tiver num trecho de código que você não está entendendo muito bem por que está dando erro, aquelas pessoas que estão no chat acompanhando a sua live vão poder te ajudar muito mais rápido do que se você fosse chamar alguém para te ajudar ou se você fosse procurar no Stack Overflow. Algumas coisas é muito mais fácil ter alguém ali que a pessoa vai ver o seu problema, reconhecer que ela já passou por aquilo ali e na hora ela vai te dizer, faz assim, faz assado, que foi isso que resolveu pra mim. E aí você já resolve ali o seu bucho em menos tempo. O motivo número 3 e a principal razão pela qual eu comecei a fazer live coding, eu comecei a pensar em fazer live coding quando eu nem sabia o que isso era, é perder a vergonha do código que você escreve. Você pode estar pensando, mas eu não sei programar direito, eu sou muito iniciante, eu cometo muitos erros, eu vou passar vergonha. Você não vai passar vergonha. A maioria das pessoas que estão acompanhando uma live de live coding, elas estão lá para aprender alguma coisa, para ajudar você com alguma coisa. À medida que você faz isso continuamente, as pessoas começam a se afeiçoar a você. Então elas estão lá porque elas te conhecem, porque elas querem te ajudar. Elas não estão lá para te ridicularizar pelo seu nível. Então, se você escreveu alguma coisa que é muito feia, um código que tá errado, tá com code smell, as pessoas vão poder apontar isso para você e aí elas vão dizer, conserta desse jeito. Ou dá uma estudadinha nesse conceito aqui, que aí você pode fazer melhor das próximas vezes. Isso é muito valioso para você evoluir como profissional. Motivo número 4. Ter alguém acompanhando o seu progresso e sabendo que você está comprometido com o projeto ajuda e muito a você continuar o projeto e seguir com ele até o fim.
No meu caso, eu já comecei pelo menos umas 5 vezes a fazer aquele desafio de 100 dias de código. Não sei se você conhece, eu posso talvez fazer um vídeo falando sobre a minha experiência e explicando o que é o 100 dias de código. Mas, de maneira geral, quando você tem um desafio, um projeto, alguma coisa e você conta para outras pessoas que você tá fazendo isso e elas acompanham o seu progresso, e elas estão lá vendo o que você está fazendo, elas podem te cobrar e dizer: ah, e aí, como é que tá o projeto? Você está conseguindo? Como atualmente várias pessoas chegam para mim perguntando: e aí, Fabrícia, aquele projeto, como é que tá? Você conseguiu resolver? Ou então, se eu tô fazendo live de alguma coisa que não é do meu projeto, elas: e aí, Fabrícia, você já acabou aquele projeto que você estava fazendo? Não que fique uma pressão chata, mas isso ajuda você a dar continuidade nas coisas que você começa, que é algo que é muito importante e que vários devs sabem que você começa muita coisa e você termina muito pouco. Motivo número 5, a comunidade maravilhosa dos live coders. Que eu conheça no Twitch, existe uma comunidade de live coders internacional e uma comunidade de live coders novinha em folha, que é a comunidade dos live coders Brasil. Você está inserido numa comunidade que se importa com você, que tá ali vendo as suas dificuldades, perguntando se tem como te ajudar, que te ajuda com doação, te ajuda dando visibilidade pro seu canal quando você está começando. Não é segredo para ninguém que a Twitch é muito ruim no que diz respeito a pessoas que estão começando na plataforma crescerem e terem alguma visibilidade. Então, quando você tem a comunidade para te dar amparo, você tem a sua voz amplificada, mesmo que você esteja começando. E além de te ajudar com visibilidade, com dificuldade, com dúvida, com setup, eles também acabam te ajudando de forma financeira. Umas pessoas mais, umas pessoas menos. Um caso que aconteceu recentemente e que é uma demonstração muito clara do poder da comunidade é de um menino que tinha acabado de começar a fazer stream. Eu acho que ele estava na primeira live, ele devia ter uns 17, 18 anos, estava fazendo live de código e ele tinha uma meta de doações para poder consertar o computador dele e fazer lives com a qualidade um pouco melhor. Eu vi no Twitter alguém assim da comunidade divulgando a live dele, fui lá. Tinha bastante gente para uma primeira live, bastante gente ajudando ele, comentando e tal. E logo na primeira live ele já conseguiu 100% da meta de doação que ele tinha. Claro que isso não vai acontecer com todo mundo. Você não vai conseguir na sua primeira semana fazendo live coding conseguir doações o suficiente para comprar uma cadeira gamer. Mas essa é uma demonstração do que pode acontecer quando você está envolvido numa comunidade, né? Às vezes não é você que está precisando de doação, mas alguém da comunidade. Aí você vai lá, você ajuda da forma que você pode, nem que seja só com um sub, com uma inscrição no canal da pessoa. Mas eu acho que esse senso de comunidade, ele ajuda muito e ajuda todo mundo a crescer em conjunto. Se você é mulher e você é programadora e você chegou até aqui e tá cogitando começar a fazer live coding, mas tá com medo das situações machistas que você pode ter que enfrentar, eu não posso dizer que não vai acontecer com você, mas o que eu posso dizer é que a comunidade tá lá para te dar apoio e ela tá lá para evitar e minimizar que essas coisas aconteçam. Já aconteceram de pessoas babacas aparecerem no chat, no meio de outras pessoas? Sim. Mas existem diversas ferramentas que ajudam a gente a se proteger contra essas coisas. Por exemplo, você pode banir determinadas palavras, então se a pessoa automaticamente digitar aquilo no seu chat e for uma das palavras que você colocou como banidas, nem vai aparecer a mensagem. Existe a opção de você ter moderadores para o seu canal. Várias pessoas se disponibilizam a ser moderadores uma vez que elas conhecem você e elas gostam do que você está fazendo. E o papel do moderador é basicamente vasculhar o chat e ver se tem alguém que está falando coisas desrespeitosas. E aí essas próprias pessoas que estão moderando o seu chat, elas já tiram alguém que esteja dizendo algo desagradável, alguma coisa assim. Aquelas pessoas estão ali para que você nem veja o que foi falado. Além disso, tem o fato da maioria das pessoas da comunidade serem pessoas muito conscientes, serem pessoas assim que não vão falar besteira pra você. Se falarem, você fala: ei, fala besteira aí, né? Vamos ver esse machismo. E aí, normalmente,
você consegue ter uma conversa dentro da comunidade, né? Vantagens extras que não estão relacionadas especificamente com a sua performance como programador ou programadora. Você fazer live te deixa muito mais descontraído na frente da câmera. Eu acho que se eu não estivesse fazendo live coding, eu levaria pelo menos uns meses para estar confortável do jeito que eu estou na frente da câmera. Não estou 100% confortável, mas eu já estou muito melhor do que eu poderia estar. Você passa a ser mais conhecido por pessoas de desenvolvimento, o que é sempre uma coisa boa, porque quanto mais pessoas te conhecem, mais chances você tem de alguém te indicar uma vaga de trabalho, de alguém te recomendar para uma abertura na empresa. Quanto mais você expande o seu networking, é isso que acontece, você cria um networking muito bom, mais chances você tem de ser indicado para trabalhos legais, para eventos legais e esse tipo de coisa que vai te enriquecer como profissional. Por fim, uma coisa que é legal também é que isso pode acabar te trazendo uma renda extra, mesmo que você não dedique tempo para isso todos os dias. Mesmo que você faça live 2 vezes por semana que seja, isso pode acabar com o tempo se tornando uma fonte de uma renda extra para você, mesmo que seja uma renda extra pequena, mas mesmo assim você vai ter aquilo. Isso eu acho muito legal nesses tempos de insalubridade que a gente tá vivendo. Depois de tudo isso que eu falei, eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre live coding, se você faria, se você não faria, se você faria, mas você acha que ia ser muito difícil, ou se você tem vontade e acha que vai ser muito difícil e por isso você não faz. Coloca aí nos comentários que eu vou ler todos e eu vou responder, porque eu adoro falar sobre live coding e convencer as pessoas a fazerem live coding. Essa é a melhor parte. E se você já fizer live coding ou se você começar a fazer por conta desse vídeo, fala pra mim nos comentários que eu vou adorar seguir você, interagir. Eu tô seguindo absolutamente todo mundo da comunidade de live coding no Brasil, que eu quero conhecer todo mundo e eu quero interagir com todo mundo de verdade. Então, se você tiver um canal na Twitch, um canal no YouTube, que você faça live coding, deixa aqui embaixo que eu vou seguir você com toda certeza. Por hoje é isso, muito obrigada por terem assistido o meu vídeo até aqui. Não se esqueçam, por favor, de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, isso ajuda muito o crescimento do meu canal nesse comecinho. Então, muito obrigada por assistir e eu vejo vocês na próxima.